É neste nome, o nome do Senhor Jesus, que nós vamos dar continuidade a estes estudos que chamamos de sinais do fim dessa realidade, quando Cristo, o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, vai voltar para julgar os ímpios e para buscar os seus. Nós estamos caminhando nesta série e aqui neste quadro nós temos um resumo da história dos últimos dias de acordo com as Escrituras. Nós enfatizamos desde o primeiro estudo que nós estamos vivendo nos últimos dias que começaram desde a primeira vinda de Jesus, e que vão culminar com a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós vimos que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala do princípio das dores. E é o momento que nós estamos vivendo, onde o Senhor Jesus disse que viriam pestes, como a que nós estamos vendo, rumores de guerras, como nós ouvimos toda hora, guerras, terremotos, e vários sinais que mostram a profecia da palavra de Deus e mostram que esse mundo está contaminado pelo pecado. Nós vimos também que o Senhor Jesus, ali em Mateus 24, fala da grande tribulação, de uma grande tribulação que aconteceu em Jerusalém no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, mas que também vai haver uma grande tribulação, como nunca houve, nem jamais vai acontecer, quando Cristo voltar, ou pouco tempo antes de Jesus voltar, Ele mesmo diz isso. E então Cristo vai vir. Nós estamos vendo, e hoje é o nosso quarto estudo sobre o anticristo, e vamos ver, se o Senhor permitir, na próxima semana, desse falso profeta. O que nós vimos até agora? Vimos que significa a palavra anticristo. Ela está na Bíblia, apenas o apóstolo João, em suas cartas, faz 4 menções dessa expressão. Anticristo significa contrário a Cristo e no lugar de Cristo. Vimos também que esse texto aparece, a palavra anticristo aparece nos escritos de João, mas também que este personagem, o anticristo, aparece em vários outros lugares na Escritura com outros nomes. E também nós vamos ver, se o Senhor permitir, a partir da semana que vem, quem vai ser esse homem, quais as características do anticristo, desse futuro líder mundial que vai surgir, e como nós podemos identificá-lo, é claro, se nós estivermos vivos no período em que ele surgir. Quais os demais títulos do anticristo que eu mencionei, nós vimos já, e quais aqueles que nós vimos já em nossos estudos? Até agora nós descobrimos, primeiro, de maneira enfática, o anticristo, citado ali em 1 João, em sua carta, no capítulo 1, versículo 18, e outras 3 vezes. Nós vimos Daniel, o profeta Daniel, um profeta do Antigo Testamento, que escreve aproximadamente 500 anos antes de Cristo, anunciando esse líder, e ele chama de o pequeno chifre, fazendo menção daquele grande animal que tem as suas cabeças, e suas cabeças têm 10 chifres. Vimos também que Daniel chama esse líder de o príncipe que há de vir, em Daniel capítulo 9, versículo 26, e que ele o chama também de o assolador, no versículo 27 do mesmo capítulo 9. E então vimos o Senhor Jesus chamando este evento, o aparecimento deste homem, como a abominação da desolação, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Vimos, portanto, que o profeta Daniel,
que o apóstolo João e o Senhor Jesus falaram do anticristo. Hoje nós vamos ver o que mais um dos apóstolos diz a respeito dele, que é o apóstolo Paulo. E Paulo vai identificar este homem em sua segunda carta aos irmãos da cidade de Tessalônica, 2 Tessalonicenses. E como é importante sempre nós nos localizarmos para entendermos um pouco o contexto, o que foi ou quando foi escrita esta carta, segunda carta aos Tessalonicenses? Aqui a gente tem alguns pontos em relação a esta carta. Primeiro é que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, um ex-judeu, um fariseu de fariseus, que era irrepreensível de acordo com a lei, ele foi convertido de maneira soberana e sobrenatural ao evangelho da graça. E então foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus a ir e a pregar o evangelho para aquele mundo. E uma das cidades onde ele pregou e plantou uma igreja foi na cidade de Tessalônica. Paulo, em sua viagem, se nós formos ver lá em Atos, no capítulo 17, nós vimos que ele passa por Tessalônica e depois vai para Bereia, naquele texto que nós conhecemos. E então ali ele prega o evangelho, pessoas são convertidas a Cristo, e ali então um grupo de pessoas começa a igreja em Tessalônica. Paulo então, depois de alguns anos, aproximadamente, lembre que as datas que nós apresentamos são datas próximas, não são exatas. Aproximadamente no ano 51 depois de Cristo, obviamente, Paulo então envia essa carta aos irmãos de Tessalônica. E ele envia, porque a segunda carta, obviamente, tem a primeira carta, ele envia essa segunda carta mais ou menos um ano depois de ter mandado a sua primeira carta. Ele não tinha o privilégio que nós temos hoje. Imagina se nós pudéssemos ouvir pregações do apóstolo Paulo pela internet, né? Se na época que ele veio tivesse esse meio de comunicação, como muitas pessoas seriam atingidas. Mas ele não tinha, e eram os meios rudimentares, então o meio de se comunicar eram cartas escritas à mão e copiadas à mão. Paulo então escreve e envia a sua segunda carta aos irmãos da cidade de Tessalônica. E uma das razões para que ele escrevesse aquela segunda carta era o incentivo à perseverança. Por quê? Porque aqueles irmãos, como grande parte da igreja do início, e nós vamos ver, se nós olharmos para toda a história, grande parte da história foram perseguidos por causa do evangelho. Então ele escreve para aqueles irmãos, incentivando-os a perseverarem, a continuarem firmes na fé em Cristo, apesar das lutas. Nós não sabemos quem os perseguia ali. Alguns irmãos entendem que eram judeus, outros eram gentios. O fato é que eles estavam sendo perseguidos, sofrendo por causa disso. E uma outra razão era corrigir algumas visões distorcidas que aqueles irmãos de Tessalônica tiveram em relação à primeira carta que Paulo escreveu. Eles achavam, e a expectativa deve ser nossa, que Cristo vai voltar em breve. E eles achavam então que Cristo já estava voltando, e então muitos deles não estavam trabalhando, e estavam na expectativa da volta do Senhor. Então Paulo escreve essa segunda carta para corrigi-los em relação a essa expectativa. O irmão John Gill, que eu tenho citado aqui, que tem sido uma referência para nós, um pregador do Evangelho do século XVIII, ele diz assim: o alvo era confortar e apoiar os tessalonicenses sob as aflições e perseguições que eles suportavam por causa do Evangelho, e para corrigir um erro que eles cometeram, que pode ter ocasionado pelo fato de que o apóstolo havia dito em sua epístola anterior que a segunda vinda de Cristo aconteceria em breve. Aqueles irmãos estavam sofrendo. E, aliás, irmãos, o sofrer faz parte do propósito do Evangelho para nós.
É por isso que nós somos tão críticos a ensinos falsos como a confissão positiva ou a mentirologia da prosperidade, onde as pessoas acreditam que por fato de elas crerem em Jesus, se elas confessarem e tiverem fé, elas nunca vão sofrer. Nós recentemente eu ouvi de um caso que entristeceu meu coração, de uma irmã que crê no Evangelho e que foi diagnosticada com câncer, estava sofrendo por isso. Mas Deus disse para mim que eu ia ser curado, eu ia ser curada. E esse câncer, então, some, o que acontece muitas vezes, e agora, novamente, o câncer surgiu. E ela se questiona, por que disso? Porque há pessoas que trazem ensinos errados, dizendo que nós não vamos sofrer. Esses falsos profetas não fazem isso por amor, senão por dinheiro. E esses ensinos tão nocivos para a igreja, fazem com que a gente questione, mas eu estou sofrendo, eu sou filho de Deus. Quantos cristãos hoje, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, estão desesperados, estão com medo, ansiosos? O que vai acontecer? E se o meu filho pegar, e se o meu pai, meu avô, ficar doente? E essa ansiedade, o medo do futuro. Irmãos, o que o Senhor nos prometeu seriam tribulações. A palavra de Deus é rica, e no Novo Testamento, em mostrar que cristãos sofreriam. Sim, porque o mundo está no pecado, jaz no maligno, e nós ainda nessa realidade sofremos. Que nós olhemos para a história da igreja, irmãos. Olha a história desses irmãos tessalonicenses. Olhe para a história dos apóstolos, para o início da igreja. Olha a história para o período da pós-reforma, onde houve perseguição. Veja onde hoje há irmãos morrendo por causa do Evangelho, em vários lugares do mundo. Olhe para a palavra. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Atente a isso. Isso é uma promessa para nós e que nós precisamos entender. Filipenses capítulo 1, verso 29, e Paulo está escrevendo essa carta preso por causa de Cristo. Ele diz assim: porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós recebemos a graça para crer no Evangelho, a revelação do Evangelho, a fé para crer na graça. Mas essa mesma graça nos foi concedida para que também sofrermos, para que nós possamos sofrer de maneira que honre o Senhor e sua palavra. E aí então vamos ver então, no capítulo 1 dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele fala desse sofrimento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 3 a 5, diz assim: veja como a realidade do sofrimento para os cristãos não é algo que deve nos surpreender. Ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Paulo está reconhecendo e falando disso, ele comentava até com outros irmãos, daqueles irmãos da igreja de Tessalônica, como a fé deles crescia, como o amor deles era real entre eles, e que maravilha, ele se gloriava disso. Mas olha o que ele continua dizendo, ele diz: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ele diz: nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância em fé. No quê? Na prosperidade? Que vocês são curados sempre? Não! Nós nos gloriamos em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. E esse é um sinal evidente do reto juízo de Deus. Para que o sofrimento? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que isso tem a ver com essa mensagem triunfalista que a gente ouve?
E você já deve ter ouvido: onde estão agora aqueles que realizam curas? Onde estão as reuniões de cura? Por que não tem mais reuniões de cura e libertação agora? Porque era falso. Porque é falso. A realidade, irmãos, é que o sofrimento faz parte da vida cristã, porque Deus molda o caráter de Cristo por meio da dor, por meio do sofrimento. Nós não somos salvos por sofrer, nós somos salvos pela graça, justificados pela fé, mas para que nós possamos ser santificados, nós que fomos justificados, Deus vai usar o sofrer, por amor a nós. Nós vivemos em um país livre, nós temos liberdade para falar, para pregar em qualquer lugar, ainda que agora está sendo cerceada por razões que nós devemos respeitar. Mas há uma perseguição velada acontecendo, muito dela por parte da mídia, uma mídia que é anticristã. Eu estava ouvindo recentemente o irmão John MacArthur, e ele dizendo que os Estados Unidos também tem total liberdade, e ele começou a dizer, e ele disse assim: irmãos, Deus tem sido maravilhoso conosco, e nos conceder durante tantos anos a liberdade para pregar o Evangelho, sem sermos perseguidos, como muitos irmãos são, mas isso está acabando, estão cerceando a nossa liberdade, por causa do pecado e da iniquidade. Irmãos, um dos pecados que mais me entristece é quando eu murmuro, a minha murmuração, quando eu não me entendo que Deus está usando as dificuldades para tratar comigo, para formar o caráter de Cristo, para que eu possa gloriar-me nele, para que eu possa honrá-lo mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Como que nós temos agido, irmãos, nessa hora? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça com que o louvemos na tribulação, seja ela qual for. Irmãos, para isso que nós somos chamados. Santificação é isso, é louvar o Senhor, é honrá-lo mesmo na dor, na limitação. E aqueles irmãos de Tessalônica estavam passando por isso, sofrendo, porque eles deveriam ser considerados dignos do reino de Deus, porque eles foram destinados para isso. E não há nenhum cristão que não tenha sido assim destinado. Os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo por Cristo. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus, e essa palavra não é comum nesses mesmos falsos profetas, Deus vai vingar todos aqueles que causam tribulações aos cristãos. E quando Deus vai fazer isso, o texto continua, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 a 10, a continuidade do texto, ele diz assim: é justo para com Deus que Ele, Deus, dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, os irmãos de Tessalônica que estavam sofrendo, alívio juntamente conosco. Mas quando vai ter esse alívio, Paulo? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança, Ele, Deus, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses que atribulam os cristãos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos, como estas afirmações do Espírito Santo, lembre, é o Espírito Santo que está falando por meio de Paulo, é Deus que está falando por meio de Paulo, são sérias. Essa semana eu coloquei um vídeo, nós postamos um vídeo, mas Deus não é amor. Os falsos profetas modernos só dizem isso. Deus é amor.
Eu chamo esses homens de neoliberais. Eles nunca tratam do pecado, nunca chamam ao arrependimento, nunca tratam de textos como esses. Entre esses pastores, são famosos na internet, que dialogam com ímpios que blasfemam contra Cristo. Eles têm a coragem de sentar com pessoas que blasfemam o nome de Jesus, que vituperam o nome de Cristo, e dizer que está tudo bem. Eles jamais os confrontam em seus pecados, porque Deus é amor. Eu estava vendo um desses pastores um desses dias, em um programa de TV. E o pastor perguntou para você, o que vocês dizem sobre o homossexualismo? A tradição da igreja diz, mas e você? O que você diz? Aí ele diz, eu tenho uma maneira diferente de ver o pecado. Há um tempo atrás eu ouvia um homem de Deus, nos programas famosos nos Estados Unidos, veja a diferença. E ele foi colocado de maneira propositada, num programa nível nacional nos Estados Unidos. Ele e um homossexual do seu lado. E ele perguntou, o apresentador, e você, pastor, o que é isso? A prática dele é pecado. E aí ele disse, mas ele está fazendo isso por quê então? E o pastor virou para o rapaz e disse, meu querido, eu não sei por que você está fazendo isso. Mas o que eu sei é que é de acordo com a palavra de Deus, isso é pecado. Eu não sei por que você começou essa prática, eu não sei por quê, mas isso de acordo com a palavra é pecado e você precisa crer em Cristo para que Ele te liberte do seu pecado. Qual amou? Quem amou? Aquele que disse que tudo bem ou esse que disse a verdade e o chamou ao arrependimento e à fé ao Evangelho? Pois é, hoje confrontar pecado não pode. E esses falsos pastores, politicamente corretos, estão enchendo a mente das pessoas, porque esse Deus que é vingativo não é o meu Deus. Mas nós acabamos de ler que Deus trará vingança contra aqueles que perseguem os cristãos. Entre o que esses falsos profetas dizem, e o que Deus diz por meio do apóstolo Paulo, nós devemos ficar com o que Deus diz. Deus afirma que trará tribulação aos que atribulam os cristãos. Deus diz que Ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem e não obedecem ao Evangelho. Deus diz que Ele os destruirá eternamente e os banirá da sua face e da sua glória. É o que a palavra de Deus diz. Mas que amor é esse? O amor é dizer a verdade. E se você está em pecado, arrependa-se de seus pecados, entregue a sua vida a Cristo. Peça perdão, creia no Evangelho. A única chance minha e sua, eu com os meus pecados e você com os seus, é Cristo. E o que Ele fez na cruz. Nós vivemos em um caos hoje no mundo. Você vê na TV, você vê em algum momento na TV, algum desses jornais dizendo, talvez nós precisemos voltar para Deus. Você vê nas mídias sociais, as pessoas falando do Evangelho, ou brigando por causa de política, defendendo falsos cristãos que estão no governo. Você vê eles chamado a arrependimento? Não. Essa semana eu ouvi a rede CBN da Globo, e eles falavam, lamentavam a morte por causa do Covid, e estavam tristes. Acabou o programa, começou um outro, onde eles foram falar de um programa, de uma série, Todas as Mulheres do Mundo, onde eles estavam louvando a autora dessa série. O que essa série diz? De um homem que se prostitui com várias mulheres, e eles chamam aquilo de uma nova forma de amor. A hipocrisia que a gente vê hoje. E o que nós vemos é chavões de pensamento positivo. Vai passar. Não se preocupe, vai passar. Quem sabe se realmente vai passar? Quem sabe? E a igreja, irmãos, e nós que verdadeiramente cremos, sabe o que nós precisamos, irmãos? É o que Pedro diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Mas o que essa carta tem a ver com o anticristo? O que essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses tem a ver com o anticristo? Nós vimos que no capítulo 1, Paulo fala da volta de Cristo. Ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 7. Ele vai continuar falando da volta de Cristo no capítulo 2. E é nesse capítulo 2 que nós encontramos mais uma das descrições deste personagem, o anticristo. E para nós compreendermos, nós precisamos ler o texto todo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, esse texto é um dos textos mais ricos sobre a volta de Cristo. Nós não vamos tratar de tudo nele, porque ele fala muito das características do anticristo, que nós vamos ver, se o Senhor permitir, nos próximos estudos. Mas para mim, ele foi um divisor de águas na questão do arrebatamento. Eu fui ensinado e cria que o arrebatamento da igreja aconteceria antes da grande tribulação. Mas de acordo com esse texto, essa possibilidade não existe. E nós vamos então procurar ler o texto e ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não, de acordo com o que Paulo diz e escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala com aqueles irmãos, ele diz: eu quando estive com vocês, vocês não se lembram? Lembra que ele plantou a igreja, ele pregou o evangelho, ele ensinou aqueles irmãos, e agora está escrevendo novamente para eles. Versículo 1, o que Paulo diz? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Paulo, para quem Paulo está escrevendo? É óbvio que ele está escrevendo para cristãos. Ele chama irmãos, vocês aí em Tessalônica, que creem em Cristo. E se o escrito é inspirado por Deus, é palavra de Deus, é para nós. Irmãos, vocês aí em Londrina, vocês aí em São Paulo, vocês aí em qualquer outro lugar.
ele tem dois alvos no texto. Ele diz: irmãos, quanto à vinda, que é a volta de Cristo, e, segundo ponto, a nossa reunião com Ele. Então ele tem dois alvos. Irmãos, lembra que ele falou da vinda de Cristo? Lembra que ele está escrevendo para corrigir a postura daqueles irmãos? E ele diz: irmãos, em relação à vinda do Senhor Jesus, não a primeira, porque a primeira eles já creram, eles creram em Cristo, mas a segunda vinda, e irmãos, a nossa reunião com Ele, do que ele está falando? O que é essa reunião com Ele? É o encontro dos cristãos com Cristo quando Ele voltar. A reunião, que reunião é essa? Essa é a reunião que é a palavra que nós chamamos de arrebatamento, e que Paulo descreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, lembra? Ele escreveu 1 Tessalonicenses, aproximadamente um ano depois, ele escreve essa segunda carta. Então aqueles irmãos sabiam do que ele estava dizendo. Ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo: irmãos, quanto à vinda do Senhor, que Ele vem dos céus com poder e grande glória, e a nossa reunião com Ele, que vai acontecer logo no mesmo momento que os mortos que creram em Cristo, durante toda a história, vão ressuscitar, nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com Cristo. Então ele está dizendo: irmãos, quanto à vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, e esse evento é o arrebatamento. É o arrebatamento que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É o arrebatamento que Jesus fala em Mateus 24, versículo 31. Se você olhar o texto, não tem como não ver isso. Dada a sua palavra de ordem, a palavra do Senhor, voz de arcanjo, som de trombeta, você vai ver isso em Mateus 24. Irmãos, houve uma única primeira vinda, e vai haver uma única segunda vinda. Não existe arrebatamento secreto. Eu sei que há irmãos em Cristo que pensam assim. Eu acabei de citar John MacArthur. Há irmãos que pensam assim. Mas, irmãos, é um engano pensar assim. Isso não tem implicação para a salvação, mas é perigoso nós pensarmos dessa forma. E se nós formos a geração que estiver viva pouco antes da vinda de Cristo, e se o que está acontecendo aí não possa ser um prenúncio de que vai piorar, como a palavra de Deus diz? Irmãos, nós vimos, a igreja precisa sofrer, porque a última geração não sofreria se toda a história de 2000 anos de igreja ela sofreu. Bom, mas esse não é o assunto, né? O assunto é o anticristo. É identificar o anticristo. De volta para o texto, então. Lembra? Paulo está dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, ele continua. Em relação a isso, irmãos, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, o texto é muito claro. Ele está dizendo: irmãos, e lembre, é para os irmãos de Tessalônica, é para nós hoje. Irmãos, quanto à volta do Senhor Jesus e ao arrebatamento da igreja, não deixe que ninguém engane você. Não saia da palavra. Não vos demovais da vossa mente.
Não vos removais a vossa mente, quer por espírito, como se alguém tivesse uma suposta nova revelação, não se engane. Não vos removais da vossa mente por palavra, que alguém venha com um argumento muito bem elaborado. Não vos removais da vossa mente se alguém, inclusive, por epístola, disser que eu, Paulo, escrevi, ou algum apóstolo escreveu. Não se deixe enganar. Mas enganar do quê, Paulo? Supondo que o dia do Senhor tenha chegado. E aí alguns irmãos, está vendo? Ele está falando do dia do Senhor e não do arrebatamento, mas não há diferença entre um e outro. O dia do Senhor é o dia da volta do Senhor. É o dia que Ele vem para buscar os seus. Mas e o anticristo? Os versículos 3 e o versículo 8 falam dele. Diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o versículo 8, então será de fato revelado o iníquo. Paulo está dizendo isso, irmãos, isso o quê? O dia do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, nós vamos ver o que é isso, e então seja revelado, a expressão no original é descoberto, trazido à luz, apareça, o que, Paulo? Ou quem, Paulo? O homem da iniquidade, o filho da perdição, ou o iníquo. 3 nomes diferentes para o anticristo. Paulo está dizendo então que antes da vinda do Senhor, que aqueles irmãos de Tessalônica estavam esperando ardentemente, e nós devemos esperar, a vinda do Senhor e por consequência a reunião da igreja em toda a história com Ele não vai acontecer sem que antes aconteça a apostasia e seja revelado o anticristo. E nós vamos ver que uma das principais características do anticristo é matar cristão, é perseguir cristãos. Como muitos anticristos já fizeram na história. Nenhum estudioso crente, né, porque hoje tem estudioso da Bíblia que não crê na Bíblia, que nega. Esse mesmo pastor que deu entrevista falou: a Bíblia tem erros. Nenhum estudioso crente na infalibilidade e na inerrância da Bíblia discorda que esse homem é o anticristo. Os seus títulos o definem: o filho da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade, mostram quem vai ser ele e quão grande será sua malignidade, sua impiedade. Nós vamos ver em suas características que o próprio diabo vai possuí-lo. Ele é o anticristo, ele é o último e o pior de todos. No primeiro estudo, nós vimos que João, lembra que nós falamos que quem usa o nome anticristo é o apóstolo João. E em sua primeira carta, não no evangelho que ele escreveu, mas em sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, versículo 18, João falou, e nós já vimos esse texto, que dos anticristos, mas ele fala do anticristo. Veja o que o texto diz: filhinhos, já é a última hora. A última hora qual é, irmãos? Do tempo que nós estamos vivendo. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Irmãos, vocês ouviram que vem o anticristo. E eu estava lendo alguns irmãos, e talvez a possibilidade era que de João, num contato que ele teve com Paulo, talvez, nós não sabemos, porque João é entendido como foi depois um dos presbíteros na igreja de Éfeso. Nós não sabemos a fonte, o fato é que ele está falando do anticristo, e ele está falando para os irmãos que estavam lendo a sua carta, que eles ouviram que um dia viria o anticristo.
E aí então nós comparamos o que João diz com o que Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses, nos versículos 5 a 7. Ele diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Aqueles irmãos tinham contato com o apóstolo Paulo. E agora sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Para que seja ele revelado só em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já há muitos anticristos. Esse mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Durante a história da igreja, nós não estávamos lá em Tessalônica para saber, aqueles irmãos sabiam, mas nós não sabemos. Muitas tentativas foram feitas para saber o que o detém, quem detém essa manifestação. Nós não sabemos, a palavra diz que algo o detém, e debaixo da soberania de Deus. Então, em última instância, é Deus que retém a manifestação, a revelação do anticristo. João disse que muitos anticristos têm surgido, isso desde a primeira vinda até hoje, irmãos. Imperadores romanos como Nero, nós vamos ver, Nero era um tipo perfeito do anticristo. Nós vemos hoje o papado católico romano em toda a sua história. Ouça a história do papado, da sua perversão, corrupção, dos assassinatos, da sua idolatria. Nós vemos dos governantes como Hitler, como Mao Tse-tung, como Stalin, figuras anticristos. Mas João disse que vem o anticristo. Paulo está dizendo que vem o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. Que será esse homem? O ápice da maldade humana. Se o Senhor permitir, nós vamos ver isso nos próximos estudos. O que está claro no texto é que o anticristo virá. Ele vai ser, de acordo com a palavra de Deus em vários textos, um homem maligno e corrupto ao extremo. Como nós vimos, a ponto de se assentar no trono de Deus, dizendo-se Deus. Ele vai querer adoração, vai exigir adoração, vai ter junto dele falso profeta, nós vamos ver isso. E ele vai ser o último. Mas com base no que vai ser o último? É o que Paulo diz aí no versículo 8 desse texto de 2 Tessalonicenses 2. Paulo escreve: então, depois que aquele que o detém for retirado, é Deus em última instância, e que Deus então permitir que o anticristo seja revelado, será revelado o iníquo anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá quando? Pela manifestação de sua vinda. Então, no último momento, vai haver esse líder, o pior deles, o anticristo, e que o Senhor Jesus vai destruí-lo só com um sopro, com a sua palavra. Esse homem vai perseguir a igreja como nunca na história. O Senhor Jesus disse que o engano seria tão grande que, se possível, os eleitos seriam enganados. Nós vamos ver, de acordo com o que Paulo diz assim, que ele virá segundo a eficácia de Satanás, fazendo sinais e prodígios da mentira, e que Deus, em última instância, vai usá-lo para enganar as pessoas que rejeitam a verdade. Imagine, se com hoje, falsos profetas que vendem sementes, que prometem e não cumprem nada, não curam ninguém, milhões de pessoas seguem. Imagine como esse homem vier com sinais e prodígios da mentira. A falsa igreja vai segui-lo. Onde nós vamos estar? Sempre houve anticristos. João disse, mas esse, o anticristo, que João diz, e que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição e iníquo, surgirá nos últimos dias.
antes do retorno de Jesus. Será que nós não estamos vivendo nesse período? Deus está dizendo que esse anticristo será morto por Jesus na manifestação da vinda do Senhor Jesus, que de acordo com a palavra, ele vem com poder e grande glória. Então nós descobrimos que o Senhor Jesus, que vem um dia, e o que vai acontecer, irmãos, quando Paulo diz, irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, isso não vai acontecer sem que antes o anticristo seja revelado. Quais os nomes que nós vimos para o anticristo? E aí temos então mais esses 3 nomes: o homem da iniquidade, o filho da perdição e iníquo. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos ver o seu último nome, a besta, descrito em Apocalipse no capítulo 13. E aí então, se for possível, nós vamos ver, nós já vimos isso daqui, o que significa a palavra anticristo, onde esse nome aparece na Bíblia, quais são os seus demais títulos, nós vimos todos eles, e nós vamos ver o que ele vai fazer e como será possível identificá-lo. Muitas características que são ditas sobre ele na palavra de Deus. Meus irmãos, eu queria, antes de nós terminarmos, ver o que Paulo quis dizer com o versículo 3. Lembra? Ele falou, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não vai acontecer sem que antes ou primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? O que esse termo significa? E ele vem do grego, e aí nós temos o texto, a palavra em grego, que é essencialmente a mesma coisa, a apostasia. É quase que uma transliteração para o português. Essa palavra significa sair, partir, longe de determinada posição. E a implicação no texto é que é uma partida ou o abandono de uma posição anterior. O que é essa apostasia que Paulo está dizendo? E o contexto do texto, se nós formos ver, de acordo com sinais e prodígios que o anticristo vai fazer, a apostasia é o abandono da verdadeira fé cristã. Agora, nós sabemos, de acordo com a Escritura, que aquele que começou uma boa obra, ele termina. Que aquele que for até Cristo, ele jamais lança fora. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que um cristão ele não pode ser para sempre enganado. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que os cristãos foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, esses e vários outros textos mostram que é impossível que um verdadeiro cristão abandone a fé. Ele pode sofrer, ele pode pecar, isso acontece conosco. Às vezes nós murmuramos, como eu falei. Às vezes nós nos desesperamos, nos entristecemos, mas jamais deixaremos de crer no Evangelho, jamais deixaremos de perseverar, porque o Senhor nos vai capacitar a perseverar. Mas então o que é apostasia? A apostasia é o abandono daqueles que se diziam cristãos, mas nunca foram cristãos. E nós vimos isso, eu li no capítulo 7 de Mateus, no início, quando Jesus disse que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. E o Senhor Jesus diz o que para eles? Ah, mas vocês me abandonaram. Jesus disse, eu nunca conheci vocês, vocês fizeram coisas em meu nome, mas eu não sei quem vocês são. Eles fizeram em nome de Jesus, mas nunca foram cristãos. Sempre houve falsos cristãos,
Sempre houve falsas religiões cristãs. E você acha que isso acontece hoje? Sempre houve falsos evangélicos e há hoje falsos evangélicos, falsos pastores, falsos cristãos evangélicos. A apostasia é o abandono da fé. Nós vemos isso na história da igreja. Nós vemos Jesus falar que aqueles que se diziam filhos de Deus, filhos de Abraão, eram filhos do diabo. Nós vemos os judaizantes, nós vemos os libertinos, todos se dizendo em nome de Jesus, e eles não eram cristãos. Nós vemos o catolicismo romano, irmãos, não se engane, o catolicismo romano não tem nada a ver com a fé genuína. E eu não estou defendendo religião. Não se engane, eu sou da igreja evangélica, o que se prega na sua igreja evangélica? Testemunhos de Jeová, mórmons, espíritas, tudo isso é catalogado como cristãos. Há hoje seitas neopentecostais. Você acha que o Edir Macedo é cristão? Há os legalistas e libertinos hoje. Sempre houve anticristos, mas virá o anticristo. Sempre houve apostasias, mas virá a apostasia. E o texto, de acordo com vários irmãos, ele indica que vai haver uma grande apostasia antes da volta de Cristo. O irmão John MacArthur, comentando sobre o texto, diz que corrobora com vários outros irmãos. A linguagem indica um acontecimento específico, não uma apostasia geral que existe agora e sempre existirá. Em vez disso, esse é um acontecimento que é claro e especificamente identificável e único. O ato consumado de rebelião, um acontecimento de magnitude final. Antes da volta de Cristo, muitos daqueles sistemas que se dizem cristãos, muitos daqueles que se dizem cristãos, vão abandonar. Nós já estamos vendo isso hoje. Muitos que se dizem cristãos, abandonando a palavra de Deus, a única base que nós temos, dizendo que pecado não é mais pecado. Quem encabeçará essa apostasia? O homem do pecado, o filho da perdição, o perverso. E sabe o que ele vai fazer? Sinais e prodígios. E sabe o que essas duas palavras no grego, para quem elas são atribuídas? Sinais e prodígios. Jesus fez sinais e prodígios. É a mesma palavra no grego. Acontece que esse homem vai fazer sinais e prodígios da mentira. E o que as pessoas vão fazer? Segui-lo. Onde eu e vocês que professamos, que cremos em Cristo, vamos estar. Lembre-se, anticristo não é somente contra Cristo, mas no lugar de Cristo. E o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 é claro em dizer isso. Está claro no texto que os apóstatas seguirão o anticristo. Uma das possibilidades para a apostasia chama-se ecumenismo. O que é ecumenismo? Essa palavra vem também do grego e na sua raiz ecumênico significa mundo habitado. Mas no sentido mais restrito, ecumenismo são esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs. E num sentido maior, pode designar a busca da unidade entre as religiões. Isso acontece hoje? Muito. Irmãos, uma coisa é um cristão verdadeiro respeitar outra religião. Uma coisa é eu conversar e ter um relacionamento com alguém que não crê no Evangelho e se opor ao Evangelho. Eu não tenho poder de convencê-lo. Eu não vou brigar com ele.
Eu vou pregar o evangelho, eu vou orar por aquela pessoa. Eu não vou forçar a fé, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Uma coisa é respeitar a crença de quem quer que seja. A outra é negar a centralidade e a exclusividade de Jesus Cristo em nome da unidade. Irmãos, não existe unidade fora da verdade. Não existe unidade em nome do amor em detrimento à verdade. Nem Jesus, nem João, nem Pedro, nem Paulo foram ecumênicos. Muitíssimo pelo contrário, Jesus foi categórico com aqueles que não o receberam, chamando-os de filhos do diabo. Paulo amaldiçoou os legalistas judaizantes. Lembra da igreja de Gálatas? João identificou aqueles que abandonaram a verdadeira fé com o espírito do anticristo. Mas um desses pastores que eu citei recentemente foi celebrar um tempo atrás o Natal com católicos e judeus. Nós somos irmãos. Nós não somos irmãos com aqueles que negam só a Escritura. Nós não temos relacionamento de fé com aqueles que negam só a graça. Nós não temos relacionamento de fé com aqueles que negam só a fé, só Cristo e só a Deus a glória. Não são irmãos. Irmãos, Jesus Cristo é absolutamente radical. Por quê? Porque só Ele pode salvar pecadores. Porque quando eu digo que não importa o que você creia, nós somos irmãos, é uma mentira. E eu estou negando a possibilidade daquela pessoa de ouvir o Evangelho e o Espírito Santo agir na vida dela e levá-la ao arrependimento e à fé em Cristo. É mentira, é um falso amor que não diz a verdade. E se talvez você esteja ouvindo, eu sou da religião. Não, eu não estou falando da religião. Eu estou falando da verdade. Que eu e vocês precisamos da verdade que liberta. Essa verdade chama-se Cristo. E o que Ele fez na cruz, o Evangelho. E o que Ele fez na cruz. A Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores. Não importa se a gente nasceu na igreja evangélica, no catolicismo, no espiritismo, seja lá qual for. Nós não podemos mudar o nosso estado, nada do que nós façamos, parar de roubar, parar de mentir, parar de adulterar, nada disso nega a nossa realidade. Nós somos pecadores em nossos atos, nossos pensamentos, fala, o que ouvimos, vemos, nós estamos impregnados do pecado, e Deus abomina o pecado, porque Ele é santo. Então não adianta eu dizer, o que tem, você pode acreditar nisso, que eu acredito naquilo, está tudo bem. Não, não está. Porque Deus mandou o seu Filho, a única forma de salvar pecadores, Cristo Jesus, para morrer na cruz por pecadores. E eu e você precisamos crer em Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, sejam eles quais forem. Você já creu em Cristo, no Evangelho? Eu não estou perguntando se você é evangélico, se você é católico. Você crê em Cristo, no Evangelho? Se arrependeu de seus pecados, creu no que Ele fez por amor e de graça na cruz, morrendo por você, derramando o seu sangue por você. Ele fez isso por todos? Não, Ele fez isso por aqueles que creem. Você crê? Você crê na sua morte e ressurreição com Cristo? Essa ideia ecumênica é uma mentira do inferno. A palavra de Deus é clara, é radical em dizer que não há salvação em nenhum outro. Mas há pastores hoje dizendo que tudo bem. Que diferença o que a palavra de Deus diz e de algo que aconteceu na última quinta-feira, onde o Papa Francisco e o líder muçulmano Ahmed Al-Taib oraram junto aos fiéis de várias religiões em uma conferência
para o Alto Comitê da Fraternidade Humana, que envolveu líderes religiosos de todo o mundo. E olha o que o Papa disse: estamos todos unidos como seres humanos, como irmãos, orando a Deus, de acordo com a própria cultura, de acordo com a própria tradição, de acordo com as próprias crenças, mas como irmãos e rezando a Deus para que o Senhor detenha esta pandemia. Nós podemos orar juntos com outras religiões? De forma alguma. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é diferente dos outros deuses. A nossa crença da Bíblia é diferente. A nossa regra de fé e prática é diferente. O nosso Jesus é diferente. Ser politicamente correto em nome do amor é uma falsidade. Não há salvação em nenhum outro, fora de Cristo não há. Essas são formas de apostasias. O que o Papa disse? Líder supremo do catolicismo romano, que é uma das maiores expressões de apostasia na história da igreja. É uma mentira. E o que muitos pastores hoje estão fazendo, em nome do amor, dizendo que a salvação e outras formas, que Deus pode salvar, é uma mentira. Talvez a grande apostasia do fim venha com uma roupagem ecumênica. Nós não sabemos. Mas se nós cremos e se estivermos vivos, nós devemos ficar atentos, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Só Cristo, só o Evangelho, só a sua obra na cruz consumada pode salvar pecadores. O desejo do meu coração é que você creia no Evangelho, arrependa-se de seus pecados, entregue a sua vida a Cristo, creia no que Ele fez. Não se paute em sua justiça, porque a sua justiça e a minha são trapos de imundícia, não valem nada. A nossa religiosidade diante de Deus não vale nada. O que nós fazemos à parte de Cristo não vale nada. Que o Santo Espírito revele o Evangelho para você, para que você não faça parte da apostasia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos ver essa ideia de que a união das religiões é plausível de acordo com Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ver que o anticristo vai ter junto dele o falso profeta. Que o santo e poderoso Espírito nos livre do engano, nos capacite a permanecer na centralidade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho descrito na palavra de Deus, a única regra de fé e prática, a única base que nós temos para conhecer a Deus. Que o Deus nos abençoe.